Olá, pessoal! Tchau, tchau, tchau. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 146 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui no primeiro Congresso de Ensino Criativo no Brasil, também conhecido por Criama. A gente apelidou de Criama, que é o nome do ministério que está realizando. Mas nós estamos aqui ao vivo para falar sobre cinema cristão. Estou aqui com a famosa esposinha, Adriana. Fala um oi, Adri. Famosa, amor? Famosa. Tem gente chamando ela de esposinha, olha Fala que... assim, famosa no seu coração. No meu coração. Então Que tá bom. bonitinho. Ela não é tímida assim, tá, gente? É que Eu na sou frente de assim. tanta gente ela fica. Quem É, ouve sabe. Não, mas eu sou assim. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Maíra. E o Chau. Chau. A gente deve estar falando bem errado, né? Hi, Chau. Hi. O Chau e a Maíra são da... Não, o Chau é da África do Sul. A Maíra, com o sotaque dela, deve ser mineira, alguma coisa assim. Sou mineira, do Triângulo Mineiro, de Uberlândia, Uai. Uai. Por isso que ela fala inglês bem, amor. É verdade. Eu posso falar work melhor. A Maíra casou com o Chau. Como é que foi? Rapidinho, não vai contar a história de amor, mas como assim? Pergunta pra ele Esses- então, amor, se você quer errado. Como esses dois mundos se encontraram? Você em Uberlândia e ele na África do Sul. Então, né, eu vi sobre o CRIARE, que é um centro de treinamento de arte cristã na África do Sul. E eu já era formada em publicidade e propaganda, mas interessei em saber sobre a mídia. Porque eles têm um princípio sobre como entender o coração de Deus e usar a mídia através dos princípios bíblicos. Então eu fui pra lá pra isso e quando eu cheguei lá, vou pular uma história muito grande, amanhã quem tiver aqui vai ouvir um pouco mais. Mas o Chau já estava lá 8 anos na mídia. E aí, né, eu conheci o Chau, começamos a trabalhar, ele tem uma paixão por cinema também. E aí, né, como é que faz? Você acha uma pessoa que tem a mesma visão? Aí pinta um clima, né? Aí você foi obrigada. Não, eu não fui obrigada, né? Mas assim, eu acredito que Deus nos colocou no caminho, a gente começou a trabalhar junto e virou casamento. Ah, que Olha que legal. Ó, eu só quero falar uma coisa. A primeira reunião que eu tive com o Chau pra poder explicar pra ele a minha visão demorou 2 horas. Só pra falar o que eu acreditava e tem no meu coração. E o primeiro beijo. Demorou Foi quanto quando eu tempo? casei. Foi quando casou. Tô falando sério. Lá o negócio é radical, né? Bem radical. Que bonito. Na África é assim. também. Não, no Criare. No Criare, é. Ok, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. O Eliseu, quem ouve o podcast já conhece, ele participou com a gente sobre o programa de ensino criativo, já tá famosão no podcast, né? Tá super presença lá nos comentários. Gostei, Eliseu, gostei. Eu tenho muitos Gostei. beats. Tá acumulando os bits. Quem comenta em irmãos.com acumula bits. E também estamos aqui com o Miguel Nagel. Fala aí como é que é. Pode ser Nagle mesmo. Nagle. Tá bom. Mas lá Nagle. fora é Nagel. não sei. Nagel. Tá bom. O Miguel é da For You Films. Pode falar 4U também, amor. Pode ser 4U também. Pode ser 4U Filmes, Pode né? ser 4U. O que é a For You Filmes, Miguel? Então, Deus colocou no nosso coração, eu e alguns amigos, a gente montou um ministério de cinema. Assim como tem ministério de dança, de música, a gente montou um ministério de cinema que é utilizado a sétima arte para falar do amor de Deus, para falar da palavra. Então, não são atores, são profissionais que trabalham na área, que são cristãos, de diferentes denominações, que a gente se uniu para fazer alguns projetos. Que legal. E hoje você é o que, assim, da For You? Eu sou o líder do Ministério da For You e eu legal. Chefinho, você é o eu sou chefinho. chefinho. Ele é o cara. E aí a gente tá nessa empreitada aí. Que legal. Que legal. Muito bem, a gente vai falar sobre cinema cristão. Né? Quando a gente fala de cinema cristão, o que vocês pensam? Se fala um filme que vem à mente na hora. Desafiando os gigantes. Crônicas de Nárnia. Gente, fala Legal, Fazendeiro legal. Vamos lá, inteiro. que mais? Não, Aê! Pra salvar uma vida. O que falaram? Quem falou o fazendeiro e Deus? Fazendeiro e Deus. Olha só. Prova de fogo. Fazendeiro e Deus, o pessoal tá aí. Então, é legal porque o Fazendeiro e Deus, ó. Ele foi o fazendeiro. Segundo informações, o Chão foi o fazendeiro. Não? Não.
Mas vocês participaram de alguma forma da produção, né? Na verdade, foi o Shaw que participou, eu não estava lá ainda no Criar, ele foi convidado a ajudar no set de filmagem, porque eles sabiam que ele trabalhava com mídia. Que legal, olha só, ele estava lá por trás das câmeras, que legal. Então, esses filmes são o que a gente vê hoje, né, que tem chegado pra gente hoje. Mas quem viveu o mundo cristão nos anos 80 e 90 deve lembrar de alguns outros. Deixados pra trás. Não, Deixados pra trás é até mais recente. Sucesso. Mas tem aqueles filmes lá de Apocalipse, A Imagem da Besta, o Inferno em Chamas, cara. O Inferno em Chamas, o cara era atropelado e ia pro inferno. Aí ele vai aí ele sofre um acidente e vai pro inferno. O inferno é de celofane, né? Vermelho, assim. É uma coisa bem baixo custo, né? Megiddo, verdade. Qual que a gente tem em casa? Tem um que marcou muito, depois de adulto eu comprei em DVD, que é aquele aquela sequência, são 4 filmes sobre o fim dos tempos. O Ladrão na Noite. Ladrão da Noite. A Imagem da Besta e mais 2 lá que você nunca viu, cara? Não. Nossa, dá medo, cara, no final dos tempos. Fim dos tempos. Olha, quem não aceitou Jesus? São 4 filmes. Em que época? Anos 70. Eu sou... Não, eu não assisti quando saiu, assisti depois, lógico. Eu assisti o Inferno em Chamas quando eu era criança. Nossa, que medo, Comev, cara. né, que distribuía Comev distribuiu muitos desses filmes, né? E aí passava na igreja, eu lembro que eu tive muitos pesadelos por causa desse filme. E aí eu lembro que teve assim, a nossa igreja era mais ou menos desse tamanho e teve umas 20 conversões no dia. Olha só. Que legal. De medo, né? O evangelismo do terrorismo. Né? A teologia do medo, né? A teologia do medo. É um ótimo ensino criativo, ó. Você tá querendo muitas conversões na sua igreja? Então, o cinema cristão tem evoluído. Mas assim, eu queria lançar uma discussão aqui. A gente chama de cinema cristão, a gente chama de site cristão, a gente chama de música cristã, mas não é a música, não é o cinema e não é o site que é cristão, né? O que é cristão é a mensagem passada e as pessoas que fazem, né? O cinema, a música, a internet é uma ferramenta, né? Que pode passar qualquer tipo de mensagem. Elas em si não são nem do bem nem do mal, depende do uso que você faz delas. Até que ponto é viável, é interessante para um filme ter o rótulo de cristão? A gente tem visto cada vez mais isso, né? As pessoas produzindo filmes denominados cristãos. Será que isso não vai atingir um nicho muito específico? Será que isso não vai fugir do foco de levar a palavra de Deus para muitas pessoas sem esse rótulo? O que vocês pensam disso? Porque assim, a pessoa que não é cristã, ela não vai locar um filme que tem um rótulo de cristão, assim. Embora eu tava assistindo aquele Ultimate Fighting no Rio de Janeiro que teve. O MMA? Não, e aí teve... Bem cristão, né? Bem cristão, mas aí teve cristão porque é aquela história de dar outra face, exatamente. Né? Não, mas eu queria dizer o seguinte, que um dos lutadores, que eu não me lembro o nome, antes da luta... O Vitor Belfort é crente. É cristão. Sim, não, mas teve um outro que ele não... Mas ele não lutou, amor, dessa vez. Que ele, antes da luta, ele assistiu o filme Desafiando Gigantes, pra ele ficar motivado. Então, quer dizer, um cara que não é cristão, pelo menos não sei se ele é, mas ele usava pra um propósito, assim, engraçado. O Desafiando Gigante, ele teve uma repercussão, assim, bem grande no meio secular, que a gente chama, né? E eu na época eu vi até matérias no jornal de atletas, acho que influenciou muito o atleta, de pessoas de clubes de futebol, alguns atletas dando declarações que estavam assistindo o Desafiando Gigante, ou até quem era atleta cristão estava comprando e distribuindo para os amigos assistir. Então é uma coisa que invade, a palavra chega a outros lugares que às vezes a palavra não alcança, né? I think the name Christian is really an important label that we can give ourselves. A palavra cristã seria um rótulo talvez importante que a gente pode usar. Because in the past or even in some countries today, you can get yourself killed by calling yourself Christian. Porque em alguns países, né, antigamente, mas até mesmo hoje, se você falar que você é cristão, eles podiam te matar. And the risk that we take just with our lives to put a name behind being calling Christian. Então tem um risco quando você coloca o rótulo cristão por trás, até mesmo na nossa vida, né, ou por trás de alguma coisa. We should really try and honor what Christ is inside of us and in other people and what he wanted to do before we just say, hey, this is a Christian something. Então a gente tem que honrar, né, como cristão, teremos que honrar aquilo que somos como cristão e defender a causa de Cristo, mesmo que isso implique num perigo. Não, eu acho que pode ser bom ou ruim, depende do propósito que você faz o filme. Se você faz um filme para trazer edificação à família,
família que é cristã, então vai ter um rótulo, não tem jeito. Ele falou Desafiando Gigantes. Eu não assisti Desafio de Gigantes, a Adri assistiu, né? Assisti. Mas o Prova de Fogo eu assisti e assim, é impressionante a mensagem que ele passa, né? E como ele tem ajudado muito, ministérios de casais têm utilizado muito esse filme e tal, né? Então tem sido bem legal. Não só de casais, mas a mensagem de salvação mesmo é muito forte. O engraçado é que é chamado de filme cristão porque as pessoas assistem e vê que a mensagem é cristã e começa a falar, é cristão. Ou porque quem já fez o filme, já colocou o rótulo. Que eu acho que é muito mais quando a pessoa assiste e fala, isso aí é cristão, isso aí é evangélico. Porque você vê, tá falando de Jesus. Eu acho que isso talvez seja muito regional, porque, por exemplo, nos Estados Unidos a cultura protestante é muito grande, né? Então, você vê cantores da música pop saem da igreja, por exemplo. Então, se tem um filme cristão lá, as pessoas assistem numa boa. Domingo de manhã, tem cidades que parece cidade fantasma, tá todo mundo na igreja. Então, assim, eu acho que no Brasil tem esse preconceito, tem um rótulo que acaba, às vezes, a gente botando também, porque a gente assiste um filme de Chico Xavier, isso que eu ia comentar. Assiste um filme americano que tem espiritismo ali totalmente, você vê ali, tem influências do espiritismo, ocultismo, e ninguém fala, é um filme espírita. Mas, Miguel, a gente foge disso, não é? Você assistiu aquele, seu lar? Nosso Lar? O Lar? Nosso Lar. Não assisti. Mas eu... É o Lar Celular, eu vi que... Celular? Não, bebê. Eu falei celular. O lar do Chico Xavier. Tá. Eu não assisti esse, mas eu já assisti outros, mas é porque eu estudo cinema, eu tenho que assistir muita coisa, assim. Mas você tem que filtrar, né? Uma coisa que às vezes, falando sobre arte, que as pessoas falam, eu não ouço música do mundo, mas cinema do mundo, a pessoa não vai no Cinemark escolhe qual o filme cristão. Ou então Tchaikovsky. Só música que eu não ouço do mundo, filme eu vejo. Ouve, mas é super chique. É só pra levantar uma polêmica aí. Não ouve, mas é super chique ouvir Mozart, né? Isso é muito interessante, porque o filme muitas vezes vai influenciar mais do que a música. Porque a imagem fica na sua mente. Talvez a música, quando se repete muito, talvez traga influência. Mas também. eu nem tô falando, gente, pra parar de assistir filme ou ouvir música do mundo. Eu só tô falando pra vocês saberem que toda arte tem uma pessoa criando ali e ela tem referências que ela quer influenciar a sociedade. Você tem que filtrar aquilo. E o mais interessante é que essa criatividade, mesmo que seja para o mal, veio de Deus. Isso alguém não concorda com isso? É uma coisa mais complexa, mas eu concordo. A criatividade vem de Deus. É Deus que dá essa criatividade. Você vai usar da forma que você achar melhor. Uma coisa que eu acho interessante sobre o cinema é que, assim, eu sou cinéfilo, eu e minha esposa, a gente assistia muito filme antes da chegada do bebê, né? Isso limita um pouquinho. Mas assim, a gente acaba, quem assiste muito filme, e eu sou direto ou indiretamente da área, eu trabalho com vídeos e tal, a gente acaba ficando crítico, chato, inclusive. E assim, a gente acaba vendo em filmes o padrão de Hollywood, digamos assim, o padrão de produção de Hollywood, o padrão que eles atingiram é uma coisa muito grandiosa, milionária, né? Tem filmes de 100 milhões de dólares, uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Aí vem o irmãozinho bem intencionado e quer fazer um filme cristão e quer ter o mesmo impacto que um filme com uma superprodução dessa atinge. Aí assim, é difícil a gente que gosta de filme, quem assiste muito filme, é difícil, assim, você tem que tirar uns filtros, né, da sua mente, né? Tudo bem, fotografia, tá bom, é cristão, atuação, é o pessoal da igreja, tudo bem. Vocês têm essa barreira? Você deve ter, né, Miguel? O irmãozinho bem intencionado tem a palavra agora. O irmãozinho bem intencionado. Defenda-se. Então, isso é muito difícil mesmo, você realizar um filme e que as pessoas não tenham uma crítica que você fala, não gostei muito. Às vezes nem sabe explicar como, mas não gostou porque realmente os Estados Unidos está muito à frente. Eu comentei hoje na oficina à tarde, a igreja está 100 anos atrasado no cinema. Que o cinema tem 100 anos. O cinema tem 105 anos. E quanto tempo tem o Desafiando Gigante? 5? Não sei. Talvez.
Caramba, então a gente está coisa. mais ou menos 100 anos atrasado. E a gente tem que correr atrás disso, buscar técnicas, buscar referências. Mas assim, você já pega o Prova de Fogo, por exemplo, já tem uma produção bem grande. Mas se você comparar com Tarantino, se você comparar com Steven Spielberg, se você comparar com o que está sendo feito, é muito distante. É muito distante ainda. É claro que não dá para comparar com Spielberg. Mas a gente vê filmes, principalmente europeus, né, argentinos. Filmes fantásticos, histórias fantásticas feitas com produção baixa. Mas o Brasil também tem bons filmes sendo produzidos. A Argentina, o cinema é melhor, mas tem o Cidade de Deus, tem vários filmes que no mundo tem feito muito sucesso, assim. E tem essa coisa mesmo de a pessoa, eu tenho uma câmera e vou filmar com os bem intencionados e tal, e aí você projeta esse filme e as pessoas não conseguem se identificar com aquilo, porque tem que ter a técnica para realizar um filme, né? Um filme que eu lembro que fez muito sucesso e que de Hollywood e tal, e que não gastou muito, foi Bruxa de Blair. Foi. Bruxa de Blair, assim, é filme de terror e tudo mais, mas o cara teve uma ideia fantástica que revolucionou o cinema, e com menos de $1 milhão, certamente, foi na casa dos 100, 200 mil dólares, eles conseguiram fazer um filme que estourou a audiência ao mundo inteiro. Então, assim, grandes ideias, mas assim, são coisas tão raras, né, e pontuais. Quando você não tem uma produção muito grande, você tem que elevar a criatividade para poder fazer algo com excelência. Assim. O que hoje a gente vê em Hollywood, é que eu gosto demais de cinema, eu vou falando, né? Não, tudo bem. Tô percebendo mesmo. O que a gente vê muito em Hollywood hoje são grandes investimentos e ideias ruins, né? Isso acontece também muito. E também tem, eles também têm aquela obrigação, eu não sei direito falar os termos técnicos, mas, por exemplo, a indústria exige que todo ano tem que ter um filme. É muito bonito, é bem legal, é muito bem feito, mas o roteiro, às vezes, é muito pobre. Né? Acaba sendo um produto de entretenimento para ganhar X dinheiro. Então, não é algo que eu quero passar uma mensagem ou transformar a sociedade. Então. A gente tem um curso lá que é introdução de filme. Então, a gente analisa muito o making of, atrás das cenas. Então, por exemplo, é engraçado, eu não sei se vocês assistiram o filme eu não sei se a tradução é A Última Chance. É com Michael W. Smith, ele é até ator no filme. Vocês assistiram esse filme? Acho que é isso mesmo. Eu sei que filme que é. Então, o que acontece, a gente assiste o making of e, na verdade, ele contratou um diretor de Hollywood. O cara não era cristão. Assim, o que dá pra entender é que, não vou julgar aqui agora, né, se ele é um cristão rocha, ou o que ele é, ou o que se não é. Mas parece que a maioria das pessoas que ajudaram, né, o Michael W. Smith já tem um poder aquisitivo diferente de que o pessoal do Desafiando os Gigantes. Mas quando a gente viu o filme, eu assisti o filme, e assim, a minha crítica do filme não é que não é um filme bom. É um filme bom, a mensagem legal, até mais pra igreja, mas uma coisa que eu percebi, a diferença que eu percebi, se eu posso falar a palavra, é a questão da unção, da presença de Deus na mensagem. Porque quando eu vi o primeiro making-off do pessoal do Desafiando os Gigantes, que eles fizeram a virada. Sim. Quando eles começam a contar com o que eles começaram e como que Deus abençoou e onde eles chegaram, eles lançaram um novo agora, Courageous. Como que é a diferença do que o Desafiando os Gigantes com quase nada e o filme A Última Chance, que eles tinham dinheiro e é cristão, o impacto que teve, a diferença por causa disso, né? E comentando sobre o Fazendeiro e o Deus, eu sei que eu sei que você sabe que a história é real. Eu acho que uma coisa... a história é real. A história é real, na verdade, eu conheci o verdadeiro Anga... O fazendeiro. O Shaw conheceu o fazendeiro. Na verdade, é a história real. E ele, quando ele decidiu fazer o filme para fazer o testemunho dele, porque é verdadeiro, ele escolheu um ator que não é cristão. Eu achei até interessante. Eu falei, mas por quê? A gente tem essa mentalidade, tem que ser todo mundo... Assim, eu não tô falando que não tem... Mas sabe o que é legal nesse caso? E o rapaz falou assim, que tem controvérsia. Eu sei que eu tô falando, eu não tô aqui defendendo o que é e que não é. Tô colocando na mesa pra gente discutir. Eu não chamaria o Ney Matogrosso pra louvar no meu... Não, eu entendo, claro. Mas Ney Matogrosso... A não ser que você vai falar com ele... Ele conhece o Ney Matogrosso? Mas deixa... A não ser... Foi só um extremo pra vocês entenderem. Não, eu entendi. Não, mas essa discussão é legal. Depois então, mas eu tô colocando na mesa. Não, claro. Não, mas a decisão o filme dele... é excelente, eu gosto muito do Fazendeiro. Super Pop! Ratinho! Aí, ó, tô aqui pra trazer. Então, a decisão dele foi chamar esse ator. Ele disse que ele teve que sentar com esse ator e ter, tipo assim, quase que um discipulado. E o cara não era nem cristão. E aí, e disse que quando, durante o filme, como que a vida desse ator
ator foi mudando. Isso é importante. Entendeu? E hoje, o impacto que o filme causou, apesar do rapaz não ter sido cristão, mas o que Deus fez na vida dele quando ele estava fazendo. Ele realmente sentiu-se, gente, esse Deus que esse homem tá falando aí, tá mudando a minha vida aqui no set de filmagem. Eu acho que o grande ponto, talvez seja, o Miguel pode explicar melhor, mas é o papel do diretor, porque o diretor que vai trazer ideologias, valores que ele quer que o filme tenha. E aqui vale um comentário, Paulinho, que muitas vezes eu acho que a gente vai pro cinema assim, achando, legal, vou me divertir ou vou ver uma obra de arte como uma coisa neutra. E esquece que esse é um veículo, ele foi racionalizado para trazer valores e mensagens, para influenciar. E nós somos muito influenciados pelos filmes. Sim. Aí, Miguel, eu queria saber do Miguel, como é que essa história, como que o diretor trabalha, assim, olha, eu vou fazer um filme, mas ele tem valores, ele quer influenciar, como que ele faz esse trabalho? É assim, toda obra de arte, ou seja, arte plástica, música, tem um conceito, um discurso do artista. Então, os filmes, quando você escreve um roteiro, você quer passar, digo assim, bons roteiros, né? Tipo, você tem coisas que são somente entretenimentos, tipo Homem-Aranha. Você deixa o cérebro na porta, deixa o cérebro na porta e vê tiro durante 2 horas. Mas também tem uns filmes que te enganam que é entretenimento e te passam alguma coisa, por exemplo, Avatar. Avatar, ele tem toda aquela questão lá de que o mundo vai acabar, não sei o que lá, mas ao mesmo tempo ele tá falando de vidas em outros planetas e tal, e tá te influenciando. Tem até uma cena no filme que fala assim, toda aquela questão da espiritualidade do Avatar. O que são os avatares ali? A pessoa toma o corpo do outro. E tem uma influência, não querendo ir pro lado espiritual, tem até uma cena que ele fala que, nossa, eles são como demônios. Um troço assim, tipo, que eles pegam o corpo da pessoa e utilizam, né, o corpo da pessoa. Então, é o conceito assim, hindu, né, também. É o conceito hindu também. Então tem vários conceitos que, se você prestar atenção, o filme quer te influenciar e quer mudar o pensamento da sociedade, assim. Os Estados Unidos, durante a história, usando a história dos super-homens, de super-heróis e tal, de várias referências nos Estados Unidos, ajudar a crescer o país também, na Guerra Fria. Eles usavam do cinema para convencer a sociedade, para passar para a sociedade várias coisas que eles queriam que fosse passada para o público, assim. Então eles usam dessa ferramenta, que é poderosíssima, para influenciar a sociedade, sim, para trazer conceitos espirituais de outras religiões, para trazer conceitos morais, por exemplo, homossexualidade e outros temas. Então eles acabam trazendo isso para que a sociedade mude de acordo com o que eles querem, com o que eles pensam. O nosso pastor da nossa igreja em São José, ele fazia o mestrado no Mackenzie, e ali numa bancada defendendo um mestrado, convidaram um diretor da Globo para estar presente, devido a um tema lá que eles estavam tratando. E aí eles perguntaram assim, por que nas novelas da Globo sempre tem fortes apologia à infidelidade, ao homossexualismo, a um monte de coisa, assim, assado. E aí ele respondeu, olha, nós recebemos isso da direção da emissora, que nós temos que introduzir esses novos conceitos familiares nas novelas, porque a gente quer mudar a concepção familiar do Brasil. Eles têm mesmo um trabalho ativo para influenciar. Novela pode ser outro tema de podcast. Não, mas aqui na direção. Não tô te cortando, mas é que é uma coisa que influencia, acho que no Brasil mais do que o próprio cinema, com certeza. É verdade. Como é seu nome? Sandra Valéria. De onde, Sandra? Campina Grande, Paraíba. Que coisa, que sotaque gostoso. Dizem que mulher paraibana é mulher forte, hein? Tá explicado o cachecol, então. O cachecol, é verdade. Eu tava ali e lembrei de um filme que me tocou muito, e eu gostaria até de indicar para vocês, que é Em Seus Passos, O que Faria Jesus. É belíssimo, é uma lição de vida, não sei se vocês assistiram, né? E eu chorei assistindo esse filme, e eu senti desejo de vir aqui falar, recomendar para vocês. Ele relata uma realidade, eu não vou contar aqui a história, que é para vocês assistirem, mas a gente se
identifica com o filme em algum momento e, como cristãos, em momentos que a gente fica envergonhado. Porque tem situações que, como cristão, a pessoa não age como deveria agir, né? E depois a gente cai a ficha, digamos assim. É uma lição de vida para que pudéssemos agir como verdadeiros cristãos. Então eu recomendo, eu confesso que foi um marco. Todos esses outros filmes que vocês comentaram, eu assisti, muito bom. Mas Em Seus Passos, O Que Faria Jesus, realmente, ele marca a nossa vida. O filme eu não conheço, mas ele é baseado num livro, né, muito famoso, best-seller mundial, que é da editora Agnus, nossa patrocinadora. Então fica aí a dica, clica no banner que está no post desse programa, adquire lá direto no site da Agnus, tá bom? Fica a dica. Seu nome? Roberto. Roberto, pode falar. O cinema que vocês estão projetando a fazer e comentando sobre a qualidade. Só que, qual o objetivo do cinema cristão hoje? Porque a gente tem tido um debate quanto as pessoas estão pregando na igreja para quem está dentro da igreja e não para a igreja, para lá fora, quem está lá fora, alcançar as vidas. Então, qual é o objetivo desse cinema que você quer fazer? É o quê? É um filme para o cristão não ter que assistir um filme lá fora? Ou é um filme para alcançar quem está lá fora? Porque a linguagem e o objetivo é bem diferente. Eu acho que tem a ver com o que o Miguel já falou, né? De você definir qual é o seu público e o que você quer atingir, né? Que diferença que você quer fazer. Se é atingir os não cristãos, se é trazer uma edificação para os cristãos... Assim fazer um entretenimento cristão. Assim como a palavra, um pastor, né, ele usa só oratória e tal, ou um slide, ele pode pregar sobre evangelismo, ele pode pregar sobre algo que está acontecendo na igreja, vida cristã, sobre família, livros sobre também, né? O primeiro amor. Então, assim, o filme também você pode usar de diversas maneiras, ser evangelístico ou ser para exortar a igreja, ou isso depende da sua criatividade de construir uma história, assim. Mas você pode utilizar o filme como uma ferramenta. O diferencial é que o filme, quando você consegue divulgar ele bem e tal, ele consegue entrar em lugares que a palavra às vezes não consegue, com essa maneira mais clássica, digamos assim, que é uma pregação com o uso da oratória. Por exemplo, o nosso filme que a gente fez, o nosso primeiro curta, é o Não Me Deixe Te Deixar, o nome do filme. Se vocês quiserem assistir no YouTube, tô fazendo um merchan aqui. Eu coloco o link no podcast. Então, a gente teve mais de 15 mil acessos no nosso filme, fora outras igrejas que passaram em congressos que a gente nem consegue mais computar esse número. O nosso filme foi para um festival de cinema secular no Rio de Janeiro. A gente foi selecionado, entrou nesse festival de cinema. A gente ficou super feliz porque a gente atingiu o júri, atingiu o público e ainda ganhamos 3 prêmios nesse festival. Uou, parabéns! Que Deus honrou. A gente ganhou melhor filme, melhor ator e melhor direção. Então, assim, o filme também passou no Sesc do Rio de Janeiro com um evento chamado Cine Rock. É cinema com rock e é um festival totalmente underground de música e tal, e era o único filme cristão lá. Então o que acontece? Às vezes você consegue, fazendo algo com excelência, tu tá na internet, no MSN, você cola o link e manda pro seu amigo que não é cristão assistir, e ele assiste e ele consegue ser tocado por isso. Diferente de você chegar, vamos lá na minha igreja? Igreja? Não vou lá. Então às vezes, assim, não querendo falar, não tô falando mal de igreja, não tô falando bem de filme e tal, mas o que eu tô falando são ferramentas que você consegue alcançar. Né? Estratégias. Porque assim, se eu faço uma coisa, eu não tenho que fazer só aquilo. Pode fazer filme, teatro, mas é uma estratégia. E é legal isso. Podcast, olha só. E assim, é uma ferramenta para atingir aquela pessoa que não iria de jeito nenhum, nem num grupo familiar, nem na igreja. Ler a Bíblia, imagina, até parece. Então, por isso que, assim, eu tenho medo do rótulo de, por exemplo, eu achei muito legal esse título do curta de vocês, porque não é uma coisa que você bate o olho, não vi, mas você vai ver. Editei, amor, eu vi, muito bom, gente, eu recomendo. E depois, quando o programa for pro ar, ela já vai ter visto, então vai ser verdade. Eu não vi pra não consumir a banda do celular do Paulinho. Porque, assim, é legal porque você atinge mesmo a pessoa. Porque tem várias pessoas que eu conheço que só de ver nome, assim, que é cristão, não, eu não vou. Né? Vamos num grupo familiar aí de igreja, não. Por exemplo, eu sou o único cristão da minha família, né, evangelho. Dificilmente eles iriam na igreja comigo e tal, já foram algumas vezes. Mas os filmes que eu faço
faço, eles assistem. Tipo, então legal. já é uma maneira de eu falar pra minha própria família, pra eu falar com amigos, e a gente colocou na internet e acabou muita gente assistindo, assim. Muito legal. Então é uma ferramenta poderosíssima que chega em lugares que às vezes algumas ferramentas clássicas não alcançam. Então, isso aí, ó, pessoal, todo mundo entra depois irmãos.com, veja no podcast, o link do filme dele, vocês baixem e pode usar à vontade na igreja de vocês, né? Pode usar à vontade. Tá liberado. Estamos aqui com o pastor Neto, que é pai do Eliseu. Eu não consigo entender neto e pai, como é que funciona. Eu queria lembrar a vocês que tem um filme aí chamado Terra Selvagem, que realmente é aqueles 5 missionários que morreram no meio dos Aucas. Aquilo é muito bem feito, né? Achei muito legal, vale a pena. Terra Selvagem, você vai... sem a loja americana me pagar a porcentagem, você vai achar lá baratinho, porque não ligaram para ele. Mas é excelente. Não achou legal aquele, Eliseu? Muito Terra bom, Selvagem? muito bom. Excelente. Passamos na igreja. Mas eu queria só contribuir aqui com o Museu do Cinema, né? Porque Jurassic Park, eu faço parte da outra geração. Diz a Bíblia que uma geração louvará o Senhor, a outra também, então eu sou da outra, entendeu? Mas aí eu fiquei pensando, que coisa engraçada, né? Eu não entendia nada desse negócio de cinema aqui e tal. Sabe o que eu fui fazer na década de 60? Começou lá no Instituto Bíblico Moody, até numa cidade feia pra nós, né? Chicago. Vê se isso é nome de cidade. Mas aí, tá falando, tá indo? Aí, o que aconteceu? Lá em Chicago, no Instituto Moody, criaram um departamento de cinema. Então, Jesus junta a Comeve aqui, junta clubes bíblicos da Palavra da Vida que tinha naquela época. A Palavra da Vida naquela época é vanguarda, hoje eu acho mais que é retaguarda, vocês não contam pra ele não. Mas aí, interessante, rapaz, sabe com que eu entrava nas escolas? Com o filme do Moody, de 28 minutos cravados. 26 minutos era ciência. Tapava a boca de todo mundo, porque era filme feito em laboratório, Brasil pobre, escola não tinha laboratório, não tinha nada, os comunistas querendo me matar, porque era na época da Revolução, e eu representando o gringo e Cristo, não tinha Cristo. Você vê que eu saí do seminário e servi numa companhia de comunicações com 250 homens, só tinha 6 evangélicos na minha época. Imagina eu na década de 60, entrando em escola brasileira, tinha uns diretores, queria me trucidar na saída, entendeu? Passando um filme de ciência, não tinha como refutar, porque não tinha jeito, eles pegavam cientista de peso, 26 minutos de ciência, que ninguém tinha laboratório lá naquelas escolas, tinha nada para falar, e no fim, um versículo que, né, entendeu? Não tinha nada, então aquilo foi um espetáculo, e tem mais, tinha o patrocínio e sorteio da Varig, né? Pode falar porque já morreu, né? É legal, Terra Selvagem é um filmão que não foi vendido como filme cristão. Acho legal isso, passou no cinema. Nos Estados Unidos acho que passa, quase todos eles passam no cinema, né? Pergunta pro Sean. O Sean, nos Estados Unidos, entende muito dos Estados Unidos. Como que é na África do Sul o cinema lá? Ele só fala inglês. Como que é na África do Sul essa questão do cinema? Como que é encarada? Porque aqui no Brasil tem essa diferenciação, né? O espiritismo é aceito no cinema, o catolicismo é aceito no cinema, mas se for falar de cristãos, se for falar de oração, de conversão, já é criada uma barreira. Como que é na África do Sul? The movie film in South Africa is very young still, and it's still developing in stages. Então, o cinema, né, o filme na África do Sul ainda é uma coisa muito nova, tá começando a crescer agora. Acho que o Brasil tá mais na frente. But we're still young in what we do, so I think most of our films are still related to the history of South Africa. Então, assim, como é uma coisa muito nova que na África do Sul, a maioria dos filmes que eles produzem é mais para mostrar a história do que aconteceu na África do Sul, né? A questão até do apartheid. Isso. And so when we ask about like religion and those kind of things, I think we're still in the point of forgiveness and healing that needs to come through our films. Então, toda vez que é comentado a respeito de filme e cinema na África do Sul, tá muito ainda na questão do perdão, de liberar perdão, de trazer reconciliação por causa do que aconteceu entre os negros e os brancos. And so the movies take this sort of shape of we are one country. Então, a maioria dos filmes ainda tem a forma de tipo assim, nós somos um só país.
But we're relatively open to anything, actually. Mas na verdade, a África do Sul ela é aberta para as religiões, outras religiões. It can be a negative, but it's a positive thing in the film industry. Pode ser uma coisa negativa ou uma coisa positiva, ser aberta tanto assim para as religiões. But in the Christian film industry, mas na indústria cristã de filme lá, there's still a long way to go. Tem um longo caminho para poder. To just get an opportunity to say, we've got a Christian film, can we make it? Can we put it? Is there support? Tem um longo caminho ainda para se abrir oportunidade, né? Porque a África do Sul está produzindo um filme cristão, né? O primeiro, no caso eu que estou acrescentando agora, o pioneiro desse foi Fazendeiro e Deus, que o Angus Bacon nunca pensou que fosse sair e repercutir no mundo. Mas foi totalmente produção sul-africana? Angus Bacon. It's a full-on South African production. Totalmente. Que legal. Tem muitos filmes bons, né? Feitos na África do Sul sobre o tema da África do Sul. Tem aquele com Morgan Freeman de rugby, como que é o nome? Invictus. O Invictus. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Bem legal. Algum comentário? Fala, garoto. Fala, garota. O que é necessário para fazer um filme ou um curta de ficção amador, assim? Tipo, eu tenho uma ideia com os amigos, o que a gente precisa correr atrás? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? E uma coisa ruim na tela também. Geralmente. Eu trabalhei um tempo na O2 Filmes, que é a produtora do Fernando Meirelles, que é o diretor do Cidade de Deus. Então, por exemplo, eu participei daquela publicidade do Pelé, o último gol do Pelé, que foi 3 milhões de reais essa produção. Eu vi. Foram 2 dias de filmagem somente. E não passou na TV, né? Só foi no YouTube? Foi pra internet, tinha 5 minutos a publicidade. Eu vi, eu então, assim, eu já participei de algumas produções grandes no meio secular e tal. Pra você fazer um curta-metragem, eu gosto muito de falar, por exemplo, você quer montar uma banda, por exemplo. Se você me colocar ali pra tocar junto com o Ministério de Louvor, eu não vou saber tocar aquele teclado ou aquele violão. Eu não sei nada. Eu não sei nem tocar um triângulo, porque não é o meu dom. Não é a coisa que eu busquei técnica pra fazer. Umas coisas que as pessoas confundem quando eu vou fazer um filme, eu pego a câmera, aperto o REC e pronto. E não é assim que a gente faz um filme. Tem muita técnica envolvida, tem muito conhecimento. No nosso caso, é lógico que a gente tem que andar com o espiritual junto, porque a gente no nosso caso é um ministério, mas a gente precisa de técnica para fazer algo com excelência, até porque o que você comentou, que as pessoas já têm um padrão hollywoodiano para assistir. Então, se você não fizer algo com excelência, você não vai conseguir. Eu poderia falar pra você precisa de um roteiro, de uma equipe, atores e editar seu filme. Mas não é tão simples assim. É bom você buscar conhecimento, buscar cursos, vir aqui no Ensino Criativo e procurar essas oficinas, esses workshops, que é um pontapé inicial. Você não vai sair daqui um roteirista, você não vai sair daqui um profissional de podcast dessa oficina de 4 horas, mas é um pontapé pra você buscar coisas, fazer uma faculdade, fazer um curso livre e fazer as coisas com excelência. Ninguém vai sair daqui, eu acho que não, fazendo um filme agora, né? Mas você pode começar a trabalhar com vídeos para sua igreja, para o seu ministério de adolescentes e tudo mais. É por aí que você vai começar e vai começar a adquirir conhecimento. Mas também é importante começar, é uma coisa muito importante. Faça o seu filme e a cada filme você vai aprender. Você fazia filme na infância com VHS? Então, eu sempre filmava Viagem da Família, esses negócios assim, e eu tenho um curta em VHS, assim, que já abriu o Festival de Cinema e tal. Não, eu tenho um e abriu o Encontro da Família, lá em casa uma vez. Foi bem legal. Chama Kikazilla, é o nome da minha cachorrinha Kika e a Godzilla, entendeu? Legal, gente. A gente tá terminando aqui. Infelizmente, não vai dar pra ter muitas mais perguntas. Mas então, acho que o último desafio que a gente pode deixar, que na verdade ao meu ver, é o grande desafio desse tema aqui, é o que o Miguel já falou, né? Não sei porque eu vou falar, que você já falou. Mas só pra ressaltar. Comece a fazer alguma coisa. Quando a gente vai procurar um vídeo pra passar na igreja relacionado ao tema que o pastor vai falar, o que você acha? Em inglês. No máximo com uma legenda. Igual a gente passou hoje aqui, o 1000 Perguntas. Que vídeo sensacional. Eu não tinha visto ainda. A gente tá vendendo lá embaixo no stand, né, Joyce? Me emocionei. Fantástico. Mas por que a gente não tem isso em português ainda? Porque as pessoas não começam, né? Tem muita gente que já começou, mas
mas vamos construir material, produzir material para edificar a Igreja de Cristo, para levar pessoas a Cristo. Lembrando que, gente, tem que fazer com qualidade. Tudo tem que ser feito com qualidade. Com excelência, às vezes, né? Você não precisa ter... É ótimo que tenha, né? Um ótimo material, uma câmera boa, mas você tem que ter na cabeça de que é com qualidade. É pra igreja, vamos fazer assim mesmo. Eu sempre penso assim, que se eu tivesse, por exemplo, uma única oportunidade da minha vida pra eu me apresentar pra presidente, que eu não ia fazer um PowerPoint de qualquer jeito, né? Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu sempre penso que eu tô vendo a Dilma na minha frente. Boa inspiração. Será que ela é feminista, né? Não, o André me atrapalhou, desculpa. Então, eu só queria comentar uma coisa bem rápida. O que eu tenho visto, os lugares que eu tenho ido dar palestra e tal, que na igreja tem pessoas boas que fazem sim. Por exemplo, você pega o Pedro, trabalha na Isto É, lá dentro da revista Isto É, que é a terceira maior revista do país, tem vários evangélicos lá dentro. Em TVs tem vários evangélicos. Na Record, pessoas que estão estudando cinema, pessoas que estão estudando fotografia, designers, radialistas. Então, mas as pessoas não estão fazendo. Elas não estão se unindo para fazer. Elas trabalham em algum lugar, alguma empresa que é top até, nacional. Até muitas delas estão fazendo diferença onde estão, né? Também. Mas falta algo mais. O que eu tenho visto, a pessoa, quando vê o Ministério da FOIU e fala, nossa, eu sempre quis fazer algo do tipo, mas não sabia como. Então, às vezes é começar um grupo aí na sua cidade, aí onde você está, começar um grupo, chamar um amigo que é designer, chama um amigo que é fotógrafo, chama um amigo que escreve, que gosta de escrever roteiro, e montar um grupo e começar a fazer narrativas, histórias para falar do amor de Deus através da sétima arte. O sonho é a gente ver, né, a igreja utilizando todas as tecnologias. A gente tá falando de filme, a gente tá falando de teatro, a gente tá falando de podcast, a gente tá falando de... que mais a gente tá falando? Internet. Redes sociais. Utilizar... Vamos lá, amigo, chega aí, vai. Pra você dormir feliz. Ele veio de Fortaleza, tá certo. Merece um tempinho no microfone. Meu nome é David. A gente tocou aqui o tempo todo falando de cinema, mas falando sempre de longas. Que talvez o mercado curta, até no YouTube mesmo, a gente pudesse ter mais versatilidade e mais abertura. Como a gente disse, poder tocar mais pessoas de vários aspectos, começando num YouTube da vida. Em espaços de 10 minutos, que é o tempo limite do YouTube. Agora é 15. Agora é 15? Agora é 15. Legal. Abrir mais a palavra de Deus nesses cantos, invadir mesmo o mundão, sabe? Não ficar, assim, tentando num mercado que é bem mais difícil, bem mais complexo, que é o mercado do longa, que exige muito mais dinheiro. Mas não é impossível. Eu soube que no Cinemark, em São Paulo, tem um filme argentino cristão que vai estrear dia 30. Alguém tá sabendo? Eu esqueci o nome do filme. Não, o primeiro filme cristão que vai passar no Cinemark no Brasil. É um filme argentino. Então, assim, é importante você passar, usar o YouTube. Poema de salvação. Poemas de salvação. E vamos apoiar, vamos lá ver, Vamos apoiar, vamos assistir, porque isso tá abrindo portas, assim. No Rio de Janeiro também teve um filme que passou nos cinemas lá, que era cristão também. Flor de Lis passou. Mas os curtas e os curtíssimas. Os curtas também são muito bons. É uma coisa pra você começar também, né? Porque o mercado é muito grande. É uma coisa pra pescar a atenção, né? Se você consegue, eu tô falando dos curtíssimas, né? Em 2-3 minutos passar uma mensagem forte, impactante, né? É o tempo que o cara tem lá para entre um trabalho e outro, clicar no link do YouTube. Se eu tô atarefado, aparece um link lá no Twitter, eu clico, tem 15 minutos, eu falo, não vou ver agora, mas se tem 2 minutos eu vejo, né? Então é uma estratégia boa de chegar. We must remember that in the Word of God it says that our fight is not against the flesh and blood. Eu só queria lembrar que a palavra de Deus fala que nossa luta não é contra carne e sangue. And in Revelations about what's going to happen in the end of the world and all that things. E aí em Apocalipse começa a falar o que vai acontecer nos fins dos tempos. That the command that we got from Jesus in Matthew 28 right at the end. Não, o mandamento que Jesus fala lá em Mateus 28, quando ele fala assim, vai fazer discípulos. Go make those disciples with your videos. Go change people's lives with what you're going to give. Então a gente podia falar hoje, Jesus falando, vai e faça os discípulos com seus vídeos. And learn as you go, because the more you learn, the more you know. E aprenda durante o caminho, que cada vez mais que você faz, você aprende. Be encouraged with the film and let's not compare with each other, because we're actually meant to be a family. Então vamos seguir no caminho, aprendendo uns com os outros. Na verdade, a gente não devia se comparar uns com os outros, mas sim caminhar juntos
juntos e aprendendo, porque a gente é uma família só. As a family, we can strengthen each other and we can actually go somewhere instead of I'm doing my film, but saying what do you have and move as one. Então, como família, a gente podia fazer, ao invés da gente falar, eu tô fazendo o meu filme, você tá fazendo o seu filme, eu tô fazendo o meu filme, mas não, a gente tá fazendo um filme junto, né? Vamos, como é que fala? Fortalecer uns aos outros com o que a gente tá fazendo. Muito legal. Comece, se você não começar, incentive alguém a começar, né? Talvez não seja a sua área, mas talvez tenha gente na sua área, na sua igreja interessada. Vamos fazer junto. Pastores, né? Levar isso pra igreja também é muito importante ter essa visão. É um ministério muito importante. Com a internet hoje vai chegar muito longe, né? Uma coisa bem feita. Tá bom, gente? Muito obrigado. Aplaudir nossos convidados. Aplaudir vocês também. Muito obrigado pela paciência. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite.